Olá, vamos aqui conversar mais uma vez sobre ansiedade. E uma pergunta que eu recebo muito lá na caixinha no meu Instagram, estragando, é que é sem edição mesmo, bora conversar aqui sem corte, sem nada. Então uma pergunta que eu recebo muito lá no meu Instagram, se tu não me segue, @OttonJúnior, é a seguinte: a galera me pergunta assim, Otton, eu penso muito no futuro e eu não faço nada, isso me paralisa. Então uma das características clássicas do ansioso é isso, dele se direcionar ao futuro. Talvez você já tenha ouvido essa definição de ansiedade, que é excesso de futuro. Eu não seria se seria excesso de futuro. Por quê? Por exemplo, neste caso em que a pessoa ela se direciona muito para o futuro, ela pensa muito no futuro e ela não faz nada, a gente tem um elemento aqui de fuga e de esquiva. O pensar, o conjecturar, o imaginar nada mais é do que uma fuga diante daquilo que ela deve de fato fazer. E eu vou te dizer a razão dela não fazer aquilo que ela deve fazer. Então ela se desloca para frente, ela joga, toda a sua expectativa, ela joga toda a sua vida nessa conjectura em relação ao futuro. E esse futuro ele é muito duvidoso, geralmente é um futuro negativo, um futuro com um destino trágico. E ela acaba se paralisando, por ser um exercício de imaginação, por ser um exercício de expectativa. Então ela tem uma imaginação e ela tem uma expectativa trágica desse próprio futuro dela. Agora a gente deve se perguntar por qual razão ela tem uma imaginação que é trágica, ou seja, ela tem uma imaginação de que algo negativo vai acontecer. Então por que é que ela pensa desse jeito? Porque que na imaginação dela não tem elementos de uma realidade, não tem elementos de uma positividade. Por que essa imaginação dela não é realista? Então isso é uma pergunta que você que é ansioso deve se fazer. Por que na minha imaginação não tem nenhum elemento realista? Não tem nenhum elemento mais otimista? Porque a minha imaginação é carregada de elementos negativos, de elementos trágicos. E algumas respostas são possíveis a essa pergunta. Uma delas, de repente, é a pessoa ansiosa, ela já passou por outras situações traumáticas, então ela pega esse referencial de trauma, e joga esse trauma para frente, Então, se aconteceu algo trágico aqui atrás, então eu morro de medo que isso aconteça novamente no futuro. Então ela pega esse elemento de sinistro, esse elemento trágico que aconteceu no passado e ela joga para frente, ela projeta isso à frente. Então essa é uma explicação, eu não vou me aprofundar nessa explicação aqui. Hoje eu quero conversar sobre um fato que a pessoa ansiosa costumeiramente tem, além de repente ter um histórico de tragédias, de traumas na sua própria vida, que é um elemento que aparece muito na clínica psicológica nos nossos dias. Aparece demais, que é o elemento da sensação de incapacidade. Então a pessoa, ela começa a projetar, ela começa a imaginar, ela começa a expectar esse futuro e ela começa a olhar para esse futuro a partir de uma lógica negativa, trágica, pessimista, justamente porque ela percebe que não tem meios de ação aqui no presente concretos para garantir um futuro positivo, realista e otimista. E isso se reflete no que a gente chama de crença ou sentimento de incapacidade. Então, o que é uma crença? Uma crença é algo naquilo que você acredita, naquilo que a pessoa acredita. A gente pode associar isso a uma crença religiosa, a gente pode associar isso a um religioso, a uma religião cientificista, por exemplo. Então, o cientista,
ele tem uma crença na ciência. Ele tem uma fé na ciência. Ele deposita uma verdade na ciência, perfeito? Então a crença aqui não é tão somente no sentido místico religioso da coisa, não. Crença diz respeito a tudo aquilo que você acredita. E aí essa palavra, infelizmente, foi mal utilizada ou caiu em desuso, ou caiu pelo menos na desconfiança por conta dos coaches, né? Coaches do meu coração, eu os amo, mas infelizmente a gente teve muito coach de palco que utilizou essa palavra de uma maneira equivocada. Então quando a gente ouve crença, crença limitante, crença negativa, crença, já tem meio que um ranço, né? Ou a gente vai para o ranço religioso, ou a gente vai para o ranço do universo coach. Mas tenta entender crença a partir da lógica e a partir do conceito, que é tudo aquilo que você acredita. Então tudo aquilo que você acredita, você pode chamar de verdade, você pode chamar de crença, sem problema nenhum. Então o ansioso, a pessoa ansiosa que expecta, né, que tem essa expectativa em relação ao futuro, e quando ela imagina esse futuro, e esse imaginário é nublado, é tenebroso, é sem cor, é tempestuoso. Então, quando essa pessoa ansiosa, ela joga para frente a sua imaginação e ela paralisa aqui no presente, é porque ela possui uma crença de incapacidade. Ou seja, ela acha que aqui no futuro ela não tem meios de ação concretos que possam garantir o futuro positivo. Aí a gente pode chamar isso de falta de confiança, falta de capacidade, enfim, né? Começou a chover agora. A gente pode chamar isso de várias coisas. Mas o fato é que a pessoa ela percebe aqui no presente que ela não tem de verdade um meio de ação concreto para agir que a faça construir aqui no presente bases sólidas, uma construção sólida para que no futuro esteja tudo certo, esteja tudo tranquilo. Percebe? E talvez isso aconteça com você, ansioso, que fica paralisado aqui no presente. Talvez você perceba a tua crença de incapacidade. Você olha aqui no presente e fala assim, velho, eu sei lá, cara, para eu garantir um futuro, eu tenho que trabalhar. Poxa, mas eu olho para minha profissão e eu, olha só, me sinto incapaz. Olha só o elemento de dúvida, eu não sei se eu consigo ser um bom profissional. Eu não sei se eu sou um bom profissional. Eu não sei se eu vou passar no concurso. Eu não sei se eu vou conseguir corresponder às expectativas do meu chefe. Olha só o elemento de dúvida. Em cima dos seus meios concretos de ação no mundo. Então, o ansioso, ele é uma pessoa que é duvidosa das suas habilidades, que é duvidosa dos seus meios de ação concretos aqui no presente. Então, se tu quiser começar a lidar com esse tipo de ansiedade, esquece isso de eu não vou olhar para o futuro, não sei o que, parará, e vou olhar para o presente. Só que olhar para o presente de que maneira? Olhar para o presente de uma maneira mais realista possível, criando confiança nos teus meios de ação. Criando confiança nos teus meios de ação. Então, quando você olha para os teus meios de ação, para as tuas ferramentas que você tem na mão e começa a confiar nelas, então esse medo ansioso em relação ao futuro, ele vai tender a diminuir. Ele tem uma diminuição aí. Deve estar se perguntando, Otton, mas aí tem um segundo problema, que é, velho, eu não sei se eu tenho essa habilidade ou não. Eu não sei. Então, como é que eu posso confiar
em algo que eu não sei se tenho ou não. Então, como é que eu posso descobrir se eu tenho de verdade habilidades, capacidades? E aí aqui entra um outro ponto, que é muita gente confunde uma incapacidade de estado com uma incapacidade de natureza. Então eu gosto de chamar assim, eu gosto de classificar assim. Então muita gente confunde uma incapacidade de estado com uma incapacidade de natureza. E o que são essas duas coisas? Ora, por natureza, por conceito, por definição de pessoa, todo homem é capaz de aprendizado. Então essa é uma definição de natureza humana. Todo homem é capaz de aprender algo. Logicamente, estou falando aqui em cima de uma normalidade, né? Se existe uma pessoa com uma deficiência intelectual, com algum tipo de neurotipia, então logicamente essa capacidade ela vai ser limitada, ela vai ter contornos dessa neurotipia, dessa deficiência. Ok, beleza, né? Fechado esse parêntese, então por definição o homem é capaz de aprender. Então todo homem é capaz de aprendizado, todo homem. Então muita gente confunde essa definição com uma incapacidade de estado. E o que eu quero dizer com incapacidade de estado? Por exemplo, eu poderia desejar aqui gravar um vídeo em inglês. Sei lá, velho, o Brasil ficou pequeno para mim, eu quero gravar um vídeo em inglês, meu preto. Então, eu vou dar o REC aqui, triscar aqui no meu telefone e vou gravar um vídeo em inglês. Beleza. Aí eu começo a coçar a cabeça, por quê? Porque a única coisa que eu sei falar em inglês é The Books on the Table. The Books on the Table. Eu não sei falar nem psicólogo em inglês, psychology. Cara, uma palavra difícil, né? Então eu fico assim, velho, eu sou incapaz de gravar um vídeo em inglês. Ok, essa é a verdade, eu sou incapaz de gravar um vídeo em inglês. Então, no estado atual de coisas, eu sou incapaz de gravar um vídeo em inglês. E beleza. Só que isso não me gera uma angústia paralisante em relação ao futuro, porque eu tenho a consciência de que essa incapacidade é uma incapacidade de estado. Então, atualmente, eu não tenho a capacidade de gravar um vídeo em inglês, porque atualmente o meu inglês é básico. Eu tenho um listening intermediário e eu tenho uma leitura básica. Eu consigo ler um texto de inglês, eu consigo entender o seu contexto. Se for um texto muito técnico, logicamente, 0 a 0. Né? E a minha conversação é mais básica ainda. Só que eu tenho isso organizado dentro de mim. Eu sei, velho, eu sou incapaz de gravar um vídeo em inglês, mas essa é uma incapacidade de estado. Ela não é uma incapacidade de natureza. Ela não é uma incapacidade de natureza. Por quê? Porque eu sei que dentro do conceito de homem, de pessoa, eu tenho a capacidade de aprender uma nova língua. Eu tenho a capacidade de aprender uma nova língua tranquilamente. Então eu não confundo a minha incapacidade de estado com a minha incapacidade de natureza. E o que a pessoa que sente muita ansiedade acaba sofrendo? Ela sofre de uma confusão entre a capacidade de estado e a capacidade de natureza dela. Confunde muito. Então, para você começar a identificar e começar a organizar isso dentro de você,
começa a se perguntar, velho, eu tô sofrendo com uma incapacidade de estado e essa incapacidade de estado tá me gerando ansiedade, ou eu tô sofrendo porque eu tô confundindo a minha incapacidade de estado com a minha incapacidade de natureza. Com a minha capacidade de natureza. Então, comece por aí. É claro que em cima dessa abertura de olhar, a gente pode desdobrar várias coisas. Por que então que o ansioso, ele confunde a incapacidade de estado com a incapacidade de natureza? Por que ele faz essa confusão? Por que ele não consegue separar isso? Por que isso é uma questão? Por que existem pessoas que realmente conseguem entender, cara, eu não tenho uma determinada habilidade aqui, e beleza, mas isso é um estado atual de coisas, então se eu me colocar para aprender aqui devagarzinho, tranquilo e tal, sofrendo no processo, resistindo às frustrações e tudo mais, eu vou superar essa incapacidade de estado. E enquanto que de repente a pessoa ansiosa, ela tem uma dificuldade e ela acha que ela é incapaz por natureza de aprender qualquer coisa. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Já aproveita e dá o like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para poder a gente continuar essas conversas sobre ansiedade. Espero que tenha trazido alguma luz esse vídeo, essa conversa aí para você. Tá bom? Acompanhe os nossos vídeos aqui no canal, que nós vamos falar sobre vida interior, vida sentimental e vida no trabalho, tá bom? Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau!